O que o novo presidente fez ou não fez em 2 semanas permite antever os próximos 5 anos? Bom dia. A própria campanha já permitia antever. Hum, António José Seguro fez uma das campanhas mais soturnas que há memória e, portanto, está a tentar pautar a sua presidência da República ou o seu desempenho, pelo menos nos primeiros tempos, com uma absoluta soturnidade. O que não quer dizer que não seja, que isto seja uma falta de jeito. Eu acho que é intencional. Nós notamos, eu acho que podemos começar por imagens. Na forma como entrou em Belém, claramente fê-lo decalcado sobre o modelo de Cavaco Silva, não é? O homem que chega acompanhado da sua família, hum. como sempre, eh, acontece sempre, Hum. com diferentes protagonistas em diferentes locais do mundo. Em geral, as atenções incidem sobre a esposa e o ónus da discussão e da polémica, isto não tem nada de novo, não Hum. é? Acaba talvez de ser uma forma de se preservar o líder, mas pronto, quer-se criticar. E aqui nós tivemos a polémica em torno do vestido da mulher de António José Seguro e, hum, e portanto, a figura presidencial ficou mais ou menos preservada. Mas temos Uma aqui polémica centrada no preço do vestido, não é? Sim, é preciso lembrar. Pois, é preciso Diz, Zé. perceber. Eu acho que nem Foi foi polémica, Pois. quer dizer, houve pessoas, mas foi conversa, quer dizer, olha, devo dizer que recebi um dos memes mais engraçados sobre essa matéria esta semana, Sim, de inteligência artificial, sim. que era o vestido já à venda numa feira de Carcavelos, Sim, claro. assim em montinhos e tal, e por 3,20€ apenas. Pois, mas nós temos aqui uma questão. Maldade. Maldade. E era um filme, não é? Portanto, muito animado aquilo. Mas repare-se que isto, apesar de tudo, é uma evolução. Uhum. Porque quando Cavaco Silva chegou a Belém para o seu primeiro mandato, o jornal de que o Zé Manuel era então diretor fez até uma enorme análise Uhum. de tudo aquilo, uma imagem que se achava ali, quer dizer, que tinha a ver com tudo o que é que Cavaco queria dizer com aquilo. A semiótica. A semiótica, pronto. Aqui a questão teve mais a ver, já se estava mais habituado à imagem do presidente que chega com a família. Tivemos a questão do preço, estamos a falar, tal como aconteceu com Maria Cavaco Silva, que tinha a sua vida profissional, Maria de Jesus Barroso, que era, aliás, quer dizer, era primeira-dama, mas administrava, e muito bem, o Colégio Moderno. Portanto, estamos a falar de mulheres que têm o seu dinheiro, que entendem gastá-lo como querem, nós não pagamos os vestidos das mulheres dos presidentes da República, portanto, e a coisa foi passando. Uhum. Depois, o presidente teve aquele périplo pelos locais afetados, e aí temos dois momentos. Eu acho que haverá três assuntos nos quais António José Seguro, como acontece com todos os presidentes, aquilo que dizem, mesmo que seja com uma intenção, um bom propósito, pode acabar a virar-se contra eles. Nós temos um caso que não é esse, que foi mesmo um deslize do presidente, que é quando ele acusa a comissão técnica de ainda não estar constituída, isto tem a ver com os incêndios. Uhum. Na verdade, não está constituída porque as universidades não tinham designado. Portanto, talvez se estivesse com mais trabalho de bastidores de uma equipa que ainda não constituiu isso, não tivesse acontecido. Depois temos aqui dois assuntos nos quais as suas palavras vão, não estou a dizer que tenha sido um erro, mas as suas palavras vão encontrar-se com ele lá mais à frente, que é, no caso da legislação laboral, em que durante a campanha eleitoral António José Seguro disse, de alguma forma pôs o poder de veto nas mãos da UGT, o que, enfim, é dar muito poder à UGT, não é? Portanto, que só aprovaria se tivesse o aval da UGT. De qualquer forma, pode-se ver neste regresso da UGT às negociações também alguma pressão por parte de Belém, no sentido, quer dizer, de pôr a UGT sentada à mesa das negociações e sem estar a fazer de conta que é uma CGTP ainda mais estrambólica. Pronto, essa é uma das mais excêntrica, por assim dizer, e fora daquilo que será a linha da UGT, ou que alguns consideram ser a linha da UGT. E depois temos as declarações no discurso de tomada de posse sobre sobre que não haverá, que a não aprovação do orçamento não vai levar à convocação, a uma De convocatória eleições. de eleições.
Isto ganha hoje uma particular ressonância quando se sabe, a fazer fé na capa do Expresso, Hum. que José Luís Carneiro e que o Partido Socialista estão a pensar não aprovar o orçamento caso o PSD não cumpra aquilo que o PS entende ser adequado na escolha dos juízes para o Tribunal Constitucional. Portanto, são opções da liderança do PS. Eu quero já dizer que acho que o PS não tem razão alguma. Não estou a dizer para chumbar o orçamento. Estou a dizer nesta questão da escolha dos juízes para o Tribunal Constitucional. E, portanto, em que medida... talvez seja de pensar que, mesmo com a melhor das intenções, os presidentes não devem falar sobre a aprovação ou não aprovação dos orçamentos. Nós já vimos como Marcelo acabou encurralado por causa de ter dito que a não aprovação de um orçamento levaria a uma convocação de eleições. E agora podemos ter António José Seguro a, de alguma forma, ser confrontado com outra coisa, que é o facto de ele ter dito que não convocaria eleições se o orçamento fosse chumbado, a ser, de alguma forma, ser confrontado com o facto de ter desresponsabilizado o PS na questão do orçamento. Passado isto, vamos então àquilo que é a tal questão. Do que presidente é este? Eu falei aqui das suas palavras, não é? Daquilo que ele disse e como aquilo que ele disse, seja em relação ao GT, seja em relação à não aprovação do orçamento e convocação das eleições, está agora, de alguma forma, a encontrar-se com ele mesmo e podendo ou não condicioná-lo, ou deixá-lo mais desconfortável, ou obrigar a que exerça a tal sua magistratura de influência, no caso do GT. E depois temos agora aqui uma outra questão que passa por aquilo que referiste quando introduziste o programa e que é a sua aparente soturnidade. Em primeiro lugar, como disse aqui hoje quando apresentei o programa, acabaram-se as fontes de Belém. Não há fontes em Belém. Há só aqueles repuxos que deitam água para os passarinhos, que são muito bonitos, mas não há fontes. Não há fontes de Belém, entre aspas. Não há fontes. Não há fontes. Quer dizer, o Expresso viveu todo o mandato completo do Marcelo com as fontes de Belém, não é? Aqui não há fontes. Isso acabou. Secaram. Não sabemos se poderão ou não, porque isso acontece. Muitas vezes nós achamos que um rio está seco e depois ele volta. Mas para já está tudo sequinho. Não há fontes. Há até, aliás, uma obsessão com essa espécie de controlo da informação. Eu também o referi aqui, é interessante isto à página da Presidência. E, sobretudo, nas audiências com os líderes políticos, todos, e temos de fazer aqui uma correção. Houve um partido que foram recebidas 2 pessoas, Sim. porque o LIVRE, ou os partidos criados por Rui Tavares, têm sempre estas coisas que são muito sui generis, que sendo partidos não querem ser partidos como os outros. Não é apenas o Chega, que é um partido como os outros, e depois passa os dias a dizer que não é como os outros. Não, é um partido como os outros. Pois podem ter desempenhos diferentes, melhores ou piores, cada um sabe de si. Agora, passa-se o mesmo em relação ao LIVRE. O LIVRE e o Bloco, eles nunca têm congressos, depois têm mesas e têm estas coisas todas, mas com isto tudo acabam muitas vezes a tirar grande partido da situação. E o que aconteceu com o LIVRE, levando 2 pessoas, porque terá uma liderança bicéfala, que é absolutamente falso, como toda a gente sabe. Pois. Toda a gente sabe, é falso, não é? Mas não me parece correto. E se estivesse na liderança de um dos outros partidos, não o aceitaria. E faria, porque não é adequado. Portanto, os outros partidos apresentaram apenas um representante, o LIVRE foi com Rui Apresentaram Tavares apenas um, porque foi e isso que Isabel Mendes Lopes. Foi Sim. isso que a Presidência da República disse, não é? Porque até aqui iam 3. As delegações eram compostas por 3 pessoas. Podemos pensar, podem passar para uma, mas então passam todos, ou então ficam todos com 2. Isto é a minha opinião. Mas agora, para já, deste parênteses, que não diz respeito a António José Seguro, porquê isto? Porque não esta obsessão com as fugas de informação. O Miguel Pinheiro esta manhã ironizava aqui com a questão do gravador, não gravador. Há que lembrar a uma parte dos nossos ouvintes que são substancialmente mais novos, que na altura Ianes Balsemão, isso aconteceu. Essa prática existiu. Essa prática existiu. E porque o Presidente... E os gravadores não eram
Como objetos hoje, não é? pequenos, era um tijolo. Sim, haviam-se bem. Portanto, ele havia por parte do então presidente António Ramalho Eanes a suspeita que aquilo que era debatido entre ele e o primeiro-ministro Pinto Balsemão era depois arejado por essa Lisboa fora, arejamento em que podia ou não ter tido algum papel uma figura que depois se veio a tornar Presidente da República. Ou seja, Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, temos esta parte. Mas aquelas imagens que eu disse que são muito interessantes no site da Presidência da República têm um outro lado. Além de que está o líder partidário sentado no cadeirão, depois sentado sozinho, numa espécie de canapé, depois sentado num cadeirão mais elevado e sozinho está António José Seguro. Os cadeirões são bonitos, o cadeirão é muito bonito, e ao lado está um cadeirão vazio. E isso é algo de... Eu acho que é uma imagem que não é neutra. Em primeiro lugar, porque ela é inédita, e depois, aquele cadeirão, nós só vemos metade do cadeirão, semi-vazio, diz alguma coisa. E diz alguma coisa daquilo que é a circunstância de António José Seguro neste momento, que é um homem que, além de procurar... de mostrar uma grande preocupação em relação ao controle daquilo que se chama fugas de informação, dos outros, isso pode, ou não o sabemos, determinar a situação inédita que se vive na Presidência da República neste momento, que é: não existe Casa Civil. Não há chefe da Casa Civil. Portanto, o homem que devia estar sentado naquele cadeirão ao lado do Presidente não está, o homem ou a mulher, não está, não existe, não foi nomeado, não foi escolhido. E isto, a mim, pessoalmente, causa-me estranheza. E causa-me estranheza porque António José Seguro teve muito tempo para pensar que pessoas levaria consigo para Belém. Depois dá-se até a circunstância de termos tido uma segunda volta nas presidenciais, portanto, poderia ter pensado antes, poderia ter pensado durante a candidatura, e depois teve ali aquele período em que é claro que já sabia que ia ser Presidente da República, e os nomes não foram. Se pensou, não o disse, e a verdade é que, em geral, estas equipas estavam constituídas no momento em que o Presidente tomava posse, e não está. E isso leva-me a interrogar o porquê. Uma das explicações possíveis é que, tendo sido a candidatura de António José Seguro o resultado da convergência de vontades contrárias e dissonantes, pode criar-lhe dificuldades no momento de escolher as pessoas, porque é um sinal. Note-se que praticamente da extrema-esquerda ao centro-direita nós tivemos pessoas a dizer porque é que se deveria votar António José Seguro. E fomos sempre dizendo que depois o sinal da sua presidência chegaria, porque como ele durante a campanha depois não disse nada, não é? A não ser que não se queria pôr os ovos todos no mesmo cesto. As escolhas que ele fizesse para ter consigo em Belém seriam um sinal do presidente que ele quereria ser. E parece que ele não nos quer dar esse sinal. Como se isso fosse o deixar uma marca de aquilo que ele vai ser, quer ser, mas não nos quis dizer. Percebe-se durante a campanha perfeitamente, não é? É evidente. Pois um homem que tem declarações de apoio desde o Bloco de Esquerda a Cavaco Silva e até aos passistas, que são mais à direita, Cavaco Silva, não iria dizer muita coisa. O segredo da vitória foi mesmo esse. Mas agora isso acabou. Portanto, a abrangência criou-lhe um problema. Eu acho que a abrangência lhe deu Belém e não lhe criou problema algum. Agora, ele tem de esquecer, perceber que a campanha já acabou. E claramente vai começar a ser criticado, e vai ser criticado pelas escolhas que fizer, como é inevitável. Portanto, ele tem de passar da fase do consenso, que é sem dúvida muito agradável e reconfortante, e em que as únicas críticas vão para o valor do vestido da sua mulher, para a fase em que na minha opinião, veste o que quer, porque é ela que paga,
E, e, e também sempre esta ideia de que as mulheres coitadinhas têm de ser pobrezinhas também é muito cansativa. E, portanto, vamos passar para a outra fase. E agora, esse não me vejo com tranquilidade um presidente, e apenas para acabar, que vai claramente ter um papel na questão das negociações da legislação laboral, que vai ter um papel claramente nesta questão do bloqueio que está criado em torno da escolha dos nomes para os órgãos externos, um presidente que continua a ter aquela cadeira vazia ao seu lado. Um presidente não é e não pode ser um homem só.